pessoal, beleza? Mais um na poltrona do papai. Sempre que eu estou aqui é para falar de filosofia. E hoje nós vamos falar de Jean-Paul Sartre. Vamos conhecer um pouquinho sobre a teoria do existencialismo. Para este filósofo, a ideia dele é muito simples. Ele acha que cada ser vivo ele já tem uma função pré-definida. Ou seja, para que o ecossistema funcione, cada ser vivo ele já tem a sua função pré-definida. Mas isso faz com que Sartre ele não esqueça em nenhum momento que os seres humanos eles são capazes de adquirir experiências. E através da bagagem de experiências que acontece na vida, eles passam a adquirir mais conhecimento ainda. Isso faz com que o século XIX seja um século de ideias revolucionárias. O século das luzes, da expressão do saber, do aumento do conhecimento científico, da negação ao mito, ao conhecimento religioso como única fonte de sabedoria, mas a apreensão do conhecimento científico. Então Sartre usa o século XIX para justamente mostrar que o século XIX foi um século de muitas evoluções para a humanidade. Mas o século XX é um pouquinho diferente. Ele é um século que nós chamamos a Era das Incertezas. Esse nome ele é atribuído às grandes mudanças que acontecem no século XX e também à necessidade da humanidade sobreviver. Lembrando que no século XX nós enfrentamos duas grandes guerras mundiais. Mas, falando no pensamento filosófico, podemos destacar alguns autores. Por exemplo, a teoria de Freud, da psicanálise. Também temos que citar Einstein com a sua teoria da relatividade. E também podemos citar Heisenberg com o princípio da incerteza. Portanto, que para muitos filósofos, esse é um século que nós podemos colocar como uma espada de dois gumes. Tem muitas coisas ruins, mas também tem outras coisas muito positivas. Talvez no século XX o homem nunca foi tão evoluído na questão do desenvolvimento tecnológico, até mesmo no desenvolvimento social. Afinal, muitas ideias surgiram no século XX que ampliaram a visão de sociedade. Talvez, no passado, as visões eram limitadas por conta de existir poucos sistemas políticos. Mas o século XX também foi o aprimoramento de muitas estratégias políticas. Principalmente, a sociedade ela passou a participar efetivamente muito mais do que participava no passado nas decisões relacionadas à própria sociedade. Lógico que os filósofos eles vão ficar, vamos dizer assim, em lados opostos em relação ao século XX. Alguns consideram o século XX o século dos avanços tecnológicos e sociais. Outros veem o século XX como uma vasta imensidão de dramas, massacres, guerras e até mesmo uma sociedade tão evoluída, mas ao mesmo tempo uma sociedade tão bárbara como a nossa sociedade de hoje. Por conta dessas contradições, surge no século XX uma visão muito mais científica. Então, portanto, hoje a visão científica ela é muito mais aceita do que a visão religiosa. Não é que a visão religiosa ela perdeu o seu espaço, mas talvez hoje essa visão religiosa ela seja mais contida devido ao avanço da tecnologia. E será assim, quanto mais a ciência ela desenvolve, ela amplia os seus horizontes, mais ideias novas surgem e a partir daí muito mais o misticismo ele fica guardado cada vez mais no coração das pessoas e menos nas mentes humanas. Isso porque podemos dizer que todas as pessoas precisam de fé, porém nunca podemos deixar de negar que o valor científico nos tempos modernos é de extrema importância para resolver os males da humanidade. Já para outros, justamente essa evolução humana a parte da ciência faz com que valores éticos, valores antigos sejam destruídos. A verdade é que esse é um grande questionamento na humanidade. Se nós vamos evoluir através da ciência ou só vamos ter uma sociedade mais justa quando voltarmos ao conhecimento teológico. Dependente se você confia no conhecimento teológico ou no conhecimento científico,
A ideia desse vídeo aqui é justamente analisar as mudanças do século XX. Se você está do lado dos filósofos que apoiam que a tecnologia revolucionou a humanidade, bem, se você está do lado daqueles que acham que a tecnologia ajudou a destruir a humanidade, também eu tenho que concordar com a sua visão. Afinal, é justamente para isso que serve a filosofia, para que pontos discordantes sejam apresentados e para que nós possamos refletir sobre esses conhecimentos. Então, aí iniciamos a nossa caminhada por esse filósofo Jean Paul Sartre. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!